Você sabe de onde surgiu o Wallace, autor do gol do Vasco ontem na partida diante do Boa Vista? Você vai se surpreender. Parabéns ao time que disputou a Copinha. Caiu ontem para o Corinthians na fase quartas de final. O Vasco monta uma grande estratégia de marketing positivo para o jogo em Manaus nesta quinta-feira diante do Madureira. Tiro saiu pela culatra. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo juntos não vão chegar à fase semifinal do Campeonato Carioca. Vai sobrar pra quem, hein? Beleza pura, povão vascaíno. Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta. E na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada! O tempo que você teve de se inscrever no canal. Muito obrigado. Pois é, ontem o Vasco empatou com Boa Vista. 3 jogos do Campeonato Carioca, com time alternativo, 3 empates. O autor do gol vascaíno, o Wallace, me surpreendeu a declaração do técnico Ramon Lima, de onde veio este atleta. O Wallace é um jogador que veio do Bangu no final do ano passado. Para a gente no Sub-20, a gente tinha enfrentado ele em alguns jogos. É um menino muito trabalhador, assim, um menino que a todo momento ele pede complemento, pós-treino, então até brinquei ali no vestiário que é um menino que está colhendo o que plantou. Extremamente sério, extremamente trabalhador, é um jogador muito técnico, acho que tem um futuro promissor. Está há pouco tempo no Vasco, mas vejo ele com um futuro promissor. Estou chamando a atenção para isso porque ele acabou vindo do Bangu. E o torcedor vascaíno está fazendo muitas críticas, né, aos que chegaram do Bangu, jogador, pessoal do scout, preparador físico, técnico da base, enfim, todo mundo que chega do Bangu é alvo de crítica, porque o Felipe passou pelo Bangu, tá no Vasco, tá trazendo gente, tá aí, ó, o Wallace veio do Bangu e tá sendo muito elogiado pelo técnico Ramon Lima. Bom, torcedor, já já o Ramon Lima vai dar uma declaração importante aqui. O Campeonato Carioca, o tiro saiu pela culatra. E eu vou te explicar. Foi feita uma tabela imaginando que Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo iriam se dar bem no início da competição e os clássicos estão programados apenas para a fase final, para as últimas rodadas. E aí, os 4 grandes iriam se classificar para a fase semifinal, que é o que todos querem, por vários motivos. A TV, por conta da audiência. A Federação Carioca, por conta da bilheteria, por conta de renda, né? Melhor divulgação da competição, mais pessoas acompanhando. Os clubes, por verba de publicidade. Quanto mais jogos interessantes, melhor, mais rentável é a competição. O cenário para todos, qual é o melhor cenário? Os 4 grandes disputando a fase semifinal. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a campanha dos 4, por enquanto, ela é muito ruim. Cada time disputou 3 jogos. E tivemos apenas uma vitória, envolvendo todos os times, que é a vitória do Botafogo. E que resultou pouco na tabela. O Botafogo ganhou uma, perdeu 2. O Botafogo tem 3 pontos. O Vasco não ganhou nenhuma e tem os mesmos 3 pontos. 3 empates. O Fluminense tem 2 pontos, o Flamengo tem apenas 1. Lembra que eu disse? Eles ainda vão se enfrentar nas últimas rodadas. O que isso quer dizer? Que os 4 juntos não vão chegar à fase semifinal. Isso é impossível. Por quê? Porque eles ainda vão se enfrentar. Um vai tirar ponto do outro. Hoje, o 4º colocado tem 6 pontos. Repito, Vasco e Botafogo tem 3, Fluminense tem 2 e Flamengo tem apenas 1. E a tabela, ela é muito boa para o Vasco. Ela é muito favorável ao Vasco da Gama. O Vasco não pode reclamar da tabela. Vou falar para você. Mas antes, o técnico Ramon Lima falando exatamente sobre esta situação
dos grandes não estarem vencendo. O Vasco se apresentou para o Campeonato Carioca no último dia 27. Sem dúvida, o tempo de trabalho é um indicador muito forte, não tem como fugir disso. Nós começamos, como você falou, dia 27, pouco tempo de treino, com alguns jogadores voltando de empréstimo, um contexto ainda muito heterogêneo, assim, alguns jogadores que vieram do Sub-20, alguns jogadores agora nesses 2 últimos jogos que vieram do grupo do Carille, do profissional, então é um contexto bem adverso, mas a gente sabia disso, e sem dúvida o tempo de trabalho para mim é o principal, não tem como fugir disso. A outra é que os resultados estão mostrando, né, de todos os 4 grandes do Rio, está um campeonato mais equilibrado. A gente vai ver um pouco mais para frente o que isso vai perdurar ou não. É uma situação bastante difícil, hein, para os 4 grandes clubes do futebol carioca. Bom, a questão do Vasco da Gama. Ele pega na próxima rodada o Madureira. O Vasco joga em casa, com a torcida, né? Vai jogar em Manaus. Na sequência, o Vasco pega a Portuguesa, em São Januário. Depois pega o Maricá, São Januário. Depois enfrenta o Volta Redonda, São Januário. Meus amigos, o Vasco vai pontuar, esperamos, vai conquistar as vitórias. Só depois que ele irá jogar os clássicos. Pega primeiro o Fluminense, aí depois enfrenta Sampaio Corrêa, fora de casa, mando do Sampaio Corrêa. A gente ainda não sabe se vai jogar lá no estádio dele, lá em Saquarema, ou se vai jogar em São Januário, se vai escolher Maracanã e conseguir, se vai jogar no Engenhão, não sabemos ainda. Depois pega Flamengo e Botafogo. Então, o Vasco, até enfrentar os clássicos, vou repetir, só joga em casa. Madureira, que é em Manaus, né, mando do Vasco, torcida do Vasco, Portuguesa, Maricá e Volta Redonda. Então, o Vasco não pode reclamar, tá? O Vasco tem boas chances aí de chegar à fase semifinal. Jogo em Manaus, é bacana, uma estratégia de marketing do Vasco, né? Fazendo uma baita promoção. O Almirante já chegou lá em Manaus. É importante que o torcedor compareça, que o Vasco faça boas ações para motivar outros jogos fora de casa, porque isso vai acontecer. Se a gente trabalha com a possibilidade real de São Januário entrar em uma grande reforma, no mês de março, abril, maio, junho, enfim, em algum momento, o Vasco vai precisar jogar fora de casa. E um bom marketing é dinheiro novo. É tudo que o Vasco precisa, uma outra fonte de renda para melhorar o orçamento do Vasco. Então, estratégias bem feitas de marketing fazem com que o Vasco tenha dinheiro novo. Sobre o Souza, assunto sério. Souza falhou no jogo de ontem. O Souza sabe que não cabe mais para ele no time principal do Vasco da Gama. Tanto é que ele mudou de posição para tentar jogar como zagueiro. E mostrou que não tem mais condições de defender a camisa do Vasco. Não vou tacar pedra nenhuma no Souza. A chance lhe foi dada, lhe foi pedida, ele teve a chance como volante, como zagueiro. Cabe agora ao Souza pedir ao Vasco a rescisão contratual, para que o Vasco não tenha prejuízos financeiros com ele, para que ele não seja no Vasco o que o Rossi foi. Souza é vascaíno, cria de São Januário, e há que se ter nesse momento humildade para entender que não dá mais para ele jogar no Vasco. Souza, vá à diretoria do Vasco, faça um agradecimento e saia ao menos com honra do Vasco da Gama, sendo aplaudido pela atitude. É o que eu espero. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Estou te esperando.